Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá malta, o Sporting é o primeiro finalista da Taça da Liga. Ganhou hoje ao Futebol Clube do Porto por 1-0 em Leiria, na primeira meia-final, com um golo do inevitável Viktor Gyökeres. Eu aqui estou para as notas rápidas relativas a este jogo, em mais um Futebol de Verdade Flash. Foi um jogo muito marcado por preocupações defensivas de parte a parte, e daí que, sobretudo na primeira parte, tenha havido poucas situações de perigo e situações de golo iminente. O jogo chegou ao intervalo com apenas 3 remates feitos dentro da área, 2 feitos pelo Sporting, 1 feito pelo Futebol Clube do Porto e apenas 1 remate enquadrado, para um índice de golos esperados que ao intervalo era ridiculamente baixo, 0.23 dos Leões, 0.08 dos Dragões. E isto teve a ver com as tais preocupações defensivas. O Futebol Clube do Porto instruiu os seus 3 médios, Eustáquio, Nico Gonzalez e Rodrigo Mora, para seguirem ou para controlarem os 3 médios do Sporting no momento de construção, que eram sempre com Eustáquio em cima de Morita, com Nico Gonzalez a seguir Trincão e com o Rodrigo Mora a tentar condicionar a ação de Yulman. Isto fez com que o Sporting tivesse desde muito cedo alguma dificuldade, depois de um início um pouco mais afirmativo, que terá durado 5, 10 minutos, dificuldade para chegar à frente com perigo. E a partir desse momento foi o Porto quem ficou com a iniciativa do jogo, quem chegou à frente com perigo. O Rodrigo Mora apareceu por 2 vezes nesse período, criou inclusive uma boa situação para um remate à entrada da área, que Nico Gonzalez fez passar ao lado da baliza de Franco Israel, mas isto também só durou até o momento em que o Sporting conseguiu desencaixar. E como é que o Sporting desencaixou? Ora, aí está. Morita baixou para um momento de construção. Morita passou a jogar mais atrás no início de construção do Sporting, porque o Sporting continua a ter centrais pouco focados no momento da construção, são centrais mais clássicos, mais canónicos, mais dados ao momento defensivo, ao embate com os avançados contrários, e não tanto no início da construção ofensiva. Portanto, o Sporting fez isso, primeiro com Morita mais baixo em momento de construção, assumindo muitas vezes a construção a 3 entre Morita e os 2 centrais, Diomande e Santos Justo, e depois também fazendo com que Kenda, que entrou quando Mateus Reis se lesionou, Maxi Araújo baixou para o lateral esquerdo e Kenda passou a jogar como extremo esquerdo, mas Kenda passou a jogar também muito mais dentro e passou a criar também alguns desequilíbrios por ali. Do ponto de vista defensivo, o Sporting tinha a preocupação, defendia-se em 4-4-2, mas tinha a preocupação de fazer sempre subir um dos extremos. Ou Jenny Catamo ou Giovanni Kenda ficavam na frente para tentar contrariar o início da organização ofensiva a 3 da equipa do Futebol Clube do Porto. Ora, o intervalo chegou então neste impasse com 0-0, o Sporting voltou a entrar melhor na segunda parte, voltou a ser melhor equipa. Morita e Yulman pegaram no jogo pela primeira vez. Aliás, Morita saiu completamente esgotado, e este é um problema para o Sporting, porque Morita é fundamental no jogo do Sporting, mas não dura um jogo inteiro. Aos 60 minutos já se via que estava claramente em déficit físico, mas saiu com 40 passos feitos, 40 passos acertados. Não falhou um passe, o médio japonês do Sporting, e alguns desses passos foram passos progressivos, portanto não foi uma atuação em que ele tenha feito só passos para o lado. Ora, aí está. O Sporting marcou, minuto 56, por Gyökeres. O lance começa numa má decisão de Jenny Catamo, que não respeita a desmarcação de Trincão, que faz uma diagonal para as costas da defesa da equipa do Porto. Jenny Catamo resolveu reter a bola, acabou por ir para dentro, descobriu Kenda, e Kenda depois então é que descobriu o Viktor Gyökeres no centro da área, para que este pudesse picar a bola sobre o Cláudio Ramos. A partir daí, houve mais Porto, é verdade. O Sporting encostou atrás, mais uma vez, voltou a ter dificuldades para aguentar fisicamente os 90 minutos, e o Porto passou a ter um domínio territorial da partida na última meia hora, o que lhe permitiu chegar ao final até com superioridade estatística em alguns parâmetros. Por exemplo, o Porto fez mais remates, 11 contra 7, conseguiu ainda mais remates dentro da área, 7 contra 4, mas o primeiro remate enquadrado feito pelo Futebol Clube do Porto foi feito por Otávio, o defesa central, ao minuto 90 mais 1 e quase de meio campo. Um remate de longe que Franco Israel defendeu. Portanto, não houve criação de situações de perigo por parte do Futebol Clube do Porto, que aliás chegou ao final da partida com um índice de gols esperados de apenas 0.4 contra 1.0 do Sporting. Justifica
Verifica-se, por isso, do meu ponto de vista, a vitória pela margem mínima do Sporting entre duas equipas, conforme já vos disse também, muito centradas no momento defensivo e pouco capacitadas para criar no momento de ataque. O Porto acabou com 2 pontas de lança, Samu e Denis Gul. O Sporting respondeu com 3 centrais, fazendo entrar Quaresma para o lugar de Fresneda, que foi uma razoável surpresa como lateral direito, sendo que nessa altura Jenny Katam baixou para fazer linha de 5, ala direito mais uma vez, com Quaresma, Diomande, Santos Justo e depois Maxi Araújo do outro lado. Acabou o jogo, 1-0, é o Sporting quem vai estar na final da Taça da Liga. Futebol de Verdade com António Tadeia.